Bom dia, Shalom, a graça e a paz. Vamos à leitura anual da Bíblia. Hoje vai ser o verso 49 e o 50 do livro de Êxodo. Para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo, estamos acabando o livro de Êxodo, né? O primeiro livro a ser lido da nossa Bíblia. E a palavra de Deus diz assim, ó: Depois chamou Jacó seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Ruben, tu és meu primogênito, minha força e o meu princípio e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subsiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiste a minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma. Com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a cepa mais excelente. Ele levará o seu vestido de vinho no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares, e será como o porto dos navios, e o seu termo será em Sidom. Isacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E vi ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo do tributo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele acometerá por fim. De Asser o seu pão será abundante, e ele dará delícias reais. Naphtali é uma serva solta, ela dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os seus braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. De onde é o pastor e a pedra de Israel? Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênção dos céus, de cima com bênção do abismo que está debaixo, com bênção dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo, que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: eu me congrego ao meu povo. Sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, com herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, e ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultarei Leia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar mandamentos a seus filhos, encolheu seus pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo.
Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. E cumpriu-se-lhe 40 dias, porque assim se cumpre o dia daqueles que se embalsamam, e os egípcios o choraram 70 dias. Passado, pois, os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro, e em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte meu pai. Então voltarei. E Faraó disse: Sobe à sepultura de teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o seu pai. Subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos e as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tanto carros como gente e cavalo, e o concurso foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à ilha do Espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto, e fez a seu pai um grande pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na ilha do Espinhal, disseram: É este o pranto grande dos egípcios? Por isso chamou-se seu nome de Abel Mizraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos como eles lhes ordenara, pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Maquipela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança da sepultura, e Efron o Eteu em frente de Manre. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos e todos os que com ele subiram, e a sepultar seu pai, depois de haver sepultado seu pai. Vendo, pois, os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José, dizendo: Teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos teus servos, dos servos de Deus, do teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teu servo. E José lhes disse: Não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar a vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim da terceira geração. Também os filhos de Maqui, filho de Manassés, nasceram sob os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos. E o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Amém. Shalom, meu irmão.